essa noite de culto. Nós estamos iniciando a programação dos 63 anos da igreja. Nossa igreja está comemorando, no dia 27 de maio, 63 anos de organização eclesiástica. Portanto, são 85 anos da chegada dos primeiros missionários aqui a Dourados. Após o culto, se você quiser um boletim da igreja de amanhã, eu peço que os diáconos deixem na porta para aqueles que quiserem. E está um resumo histórico. E a história da nossa igreja acontece aqui na cidade de Dourados em 3 ocasiões diferentes. 15 de abril de 1929, quando chegaram os pioneiros, os primeiros missionários na nossa região. Chegaram aqui para trabalhar um campo missionário da Missão Caiuá. A história é conhecida dos membros e deve se tornar também conhecida dos visitantes. 15 de abril de 1929, eles realizaram o primeiro culto evangélico protestante aqui na cidade de Dourados. No dia 21 de novembro de 1938, foi realizado, então, organizado a congregação presbiterial, que era ponto de pregação, se torna uma congregação presbiterial, 21 de novembro de 1938. E no dia 27 de maio de 1951, aquele campo presbiterial ou congregação presbiterial foi organizado em igreja. E foi uma ocasião agradável de culto a Deus, quando o reverendo Francisco Alves esteve aqui como presidente do presbitério do Triângulo Mineiro, organizando a Igreja Presbiteriana de Dourados. A partir daí é que começam a contar estes 63 anos que nós estamos aqui para comemorar e agradecer a Deus por ele nesta noite. Queremos agradecer as pessoas que nos acompanham pela transmissão deste culto, pela TV Gran Dourados e também pela TV online, TV IPB Dourados. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e nós vamos ter uma oração de gratidão a Deus entre as pessoas que nos acompanham, os irmãos pastores que nos acompanham aqui no púlpito, a diretoria ou a comissão executiva do presbitério. Eu quero convidar o reverendo Marco Aurélio, que é membro da executiva, para estar dirigindo a Deus uma oração de gratidão, de louvor pelos 63 anos da igreja. Oremos. Ó Deus bendito, nós exaltamos o Teu nome pelos Teus feitos de bondade, de misericórdia, de graça na direção de cada um de nós. Também exaltamos os Teus feitos no projeto de salvação. Manifestamos, ó Deus, a nossa gratidão pela vinda do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, pela Sua ressurreição, declaração de vitória, pela presença bendita do Espírito Santo em nossa vida, aqui presente entre nós. E de maneira muito especial, nós também te agradecemos e te exaltamos pela tua soberania em espalhar o teu evangelho, ir colocando igrejas nos lugares mais distantes e podermos ver os anos irem se passando e ver como que os teus projetos são invioláveis, são inquestionáveis, e o Senhor realiza aquilo que o Senhor quer. Por isso, ó Deus, nós nos curvamos à tua bondade, à tua soberania, e pedimos que possa receber este culto, essa manifestação de adoração daqueles que te amam. Também te pedimos o perdão para os meus pecados e dos meus irmãos, nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 100. Este salmo é um hino de ingresso ao templo. Nós vamos ler a uma só voz, aquela leitura congregacional bonita. Nós agradecemos a todos que nos visitam, membros das demais igrejas irmãs aqui de Dourados,
os pastores que estão conosco nesta ocasião do culto. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco. Deus abençoe. Salmo de número 100, é um hino de ingresso ao templo. Vamos todos ler a uma só voz aquela leitura congregacional, aquela leitura que expressa a nossa comunhão no corpo de Cristo. Vamos ler? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos perante Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e dele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar com muita alegria o hino 104, este hino que tem o tema Linda Melodia. Vamos cantar com alegria. Os irmãos podem assentar-se. Peço que os irmãos acompanhem a leitura, livro dos Salmos, número 103, versículos de 1 a 5. Livro dos Salmos, capítulo 103, versículos de 1 a 5.
Mesmo assentados, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Se nós hoje comemoramos estes 63 anos de igreja organizadas e mais de 80 anos de trabalho, é porque é Ele quem nos sustentou e é Ele que teve misericórdia de nós, apesar de todas as nossas iniquidades. Um Deus perfeito, utilizando os homens e mulheres imperfeitos. Homens e mulheres que reconhecem a sua pequenez diante deste Deus. Nós vamos curvar as nossas frontes, orar silenciosamente, reconhecendo quão pequenos somos e quão indigno éramos de estar na presença de Deus por nossos méritos, mas pela Tua graça e por meio de Jesus Cristo é que nós estamos aqui. Curva a sua fronte e agradeça a Deus por isso silenciosamente. Logo após nós interromperemos o silêncio com uma oração audível. Oremos. Pai, é tão bom saber que o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades. É tão bom saber, ó Pai, que a Tua igreja é sustentada não pelo ego de homens e mulheres, a Tua igreja não é sustentada por dinheiro, a Tua igreja não existe pelas nossas forças, mas a Tua igreja existe pela Tua graça, ó Pai. A Tua igreja existe porque o Senhor providenciou uma pedra angular sobre o qual ela é edificada, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui nesta noite para dizer isso ao Senhor. Primeiramente, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Clamamos ao Senhor. Não deixe a soberba subir ao nosso coração. Não deixe com que os nossos olhos sejam altivos, achando que nós tivemos participação ou responsabilidade nesses 63 anos. Não deixe a nossa boca proferir nada além do que ações de graças àquele que ao longo da história tomou homens, mulheres, crianças e jovens imperfeitos, mas que pelo sangue do Cordeiro tiveram acesso a Ti e que foram capacitados a trabalhar na Tua obra. Perdão, Senhor, mas juntamente com o pedido de perdão, graças Te rendemos, ó Pai, por tudo que foi feito na história da Tua igreja, apesar de todos os percalços. E é em nome de Jesus Cristo, a pedra angular sobre o qual a igreja é edificada, que nós oramos. Amém. O coral da nossa igreja fará uma participação agora.
Irmãos, vamos colocar de pé mais uma vez nesse momento. Eu peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias no Salmo número 98. Nós vamos ler em uníssono esse salmo que fala a respeito da justiça do Senhor, mas que no seu primeiro momento, no seu primeiro versículo, diz que nós devemos cantar ao Senhor. Hoje é dia de alegria, é dia de celebração, é dia de gratidão ao nosso Deus, porque o seu braço tem sido para com essa igreja, tem alcançado vitória. E somente Deus, como nós cantamos aqui, Ele, somente Ele é o responsável por tantas bênçãos derramadas sobre o seu povo. Nós vamos neste momento então ler em uníssono o Salmo 98. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos todos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós cantaremos louvores ao Senhor com a participação do Ministério de Louvor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Nossa oração
ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou. Eu cego estava, deu-me luz, perdido e me buscou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação que a graça me perigos vi atravessei, que a graça me valeu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lar do promessas deu e o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo meu viver. É meu escudo e protetor em todo meu viver. Senhor nosso Deus, nós louvamos, ó Pai, e agradecemos o Teu nome, na beleza, ó Deus, da Tua santidade. Nós louvamos a Deus porque estamos aqui nessa noite, ó Deus, e te agradecemos, Pai, pelo cuidado em nossas vidas, pelo cuidado
com a vida dessa igreja. E nós te pedimos, ó Deus, que o teu sangue, ó Deus, cubra essa igreja, guardando, ó Deus, e protegendo de tudo aquilo que não venha de ti, Senhor. Fica conosco, ó Deus, no restante desse culto e receba, ó Deus, o nosso louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, nós temos a alegria de receber nesta noite e neste fim de semana aqui na nossa igreja o nosso querido irmão reverendo Alderi. Gostaria que ele viesse aqui à frente. Reverendo Alderi Matos, aliás, Alderi Souza de Matos. Reverendo Alderi é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil já há 15 anos. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Paulistana e também ele é professor de História da Igreja no Centro de Presbiteriano de Pós-Graduação Andreu Jumper, que pertence ali ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo. Ele chegou aqui ontem à noite, era para chegar à tarde, mas a Passaredo não desceu em Dourados, só em Campo Grande. Chegou aqui à noite. Hoje pela manhã percorremos as autarquias da igreja aqui na cidade e ele almoçou com a sua família, família Matos. E nós estamos aí andando com ele, que ele está colhendo os dados, ele é o historiador, ele é o que registra a história da igreja presbiteriana neste tempo. Então nós louvamos a Deus por tê-lo aqui conosco e que ele sinta-se muito bem aqui na igreja, cidade da sua família. Muito obrigado. Irmãos, eu pedi a colocação desse pedestal aqui, porque eu gosto de ficar com as duas mãos livres, não é? Se eu ficar segurando o microfone, isso não vai ser possível. Obrigado, irmão. Irmãos, realmente está sendo uma emoção muito grande estar aqui em Dourados nesse fim de semana, não só por causa do aniversário da igreja, os 63 anos aqui da Igreja Presbiteriana Central de Dourados, e desde já eu quero estender aos queridos irmãos da igreja as minhas felicitações por essa data tão significativa, mas pelo fato de eu estar aqui, como eu estava dizendo há pouco, antes do início do culto, numa cidade que é, num certo sentido, a minha terra, e a razão é que meu pai é aqui da cidade de Dourados. Meu pai é um velho pastor presbiteriano, um ministro jubilado já há muitos anos, com a idade agora de 93 anos, residindo lá na cidade de Curitiba, depois de um longo ministério no litoral de Santa Catarina e no interior do Paraná. Ele certamente gostaria muito de estar aqui nessa ocasião, mas a idade, as limitações da saúde não mais permitem isso. Mas ele ficou muito feliz sabendo que eu estaria vindo aqui e mandou o seu abraço caloroso, a sua saudação a essa igreja e também aos nossos queridos familiares aqui da cidade. Então tem sido emocionante, né, desde ontem à noite estar aqui, hoje poder visitar algumas das instituições tão valiosas que por tantos anos têm beneficiado esta cidade, esta região, e agora participar desse culto de ação de graças a Deus, com a presença também de irmãos de outras igrejas do presbitério, graças a Deus pelo aniversário desta igreja. E eu quero então expressar o meu agradecimento ao reverendo Wildemar pelo convite tão gentil que me fez para estar aqui nessa oportunidade, a sua esposa. Também o meu agradecimento ao reverendo Eduardo, que está conosco aqui, e que foi o meu companheiro na viagem atribulada que nós fizemos ontem, indo parar lá em Campo Grande, e tendo de esperar várias horas pelo ônibus e depois mais algumas horas até chegarmos aqui.
Também, desde já, o meu agradecimento caloroso ao presbítero Adair e à sua esposa, Dona Marinês, que estão me hospedando. Realmente, esses irmãos todos têm tornado extremamente prazerosa e proveitosa essa minha breve estada aqui em Dourados neste fim de semana. Queridos, eu trago várias saudações aos irmãos. Em primeiro lugar, lá da nossa instituição, onde eu venho servindo a Deus já por 17 anos, que é o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Nós temos várias pessoas aqui de Dourados estudando lá conosco. O reverendo Ildemar pretende iniciar o curso também dentro em breve. E nós deixamos aqui esse convite aos irmãos. Nós temos uma variedade grande de cursos, inclusive 3 cursos muito procurados pela internet, totalmente à distância. As pessoas não precisam sair da sua cidade para fazer esses nossos cursos online. Então, fica aqui o nosso convite para que os irmãos procurem conhecer melhor esses cursos oferecidos pelo Centro de Pós-Graduação e, quem sabe, né, se for do seu desejo e da sua conveniência, participar de um desses nossos cursos. O nosso Centro de Pós-Graduação é um órgão muito importante da Igreja Presbiteriana do Brasil, que já existe há cerca de 20 anos e tem prestado formação bíblica, teológica e pastoral para um imenso número de pastores, de obreiros, de profissionais liberais das mais diferentes carreiras, enfim, de pessoas que querem se preparar ainda mais para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. Então, tem sido um privilégio para mim estar participando dessa instituição tão significativa já durante tantos anos. Eu trago aqui também o abraço caloroso da minha igreja, a Igreja Presbiteriana Paulistana. Nós, os professores do Centro de Pós-Graduação, sentimos que nós não devemos estar envolvidos apenas com a área acadêmica, com a área do ensino, da educação teológica. Nós sentimos que nós precisamos também ter uma ligação direta com alguma igreja local e ali aplicarmos os nossos dons pastorais, ministeriais. Então, 4 de nós, 4 dos professores, iniciamos alguns anos atrás uma nova igreja no centro da cidade de São Paulo, nas imediações da Avenida Paulista, uma igreja que funciona em um hotel, então a Igreja Presbiteriana Paulistana. Se os irmãos forem a São Paulo algum dia, será um prazer recebê-los lá na nossa igreja. Fazem parte comigo da equipe pastoral dessa igreja o reverendo Davi Gomes, o seu pai, reverendo Vadislau, e também o reverendo Heber Carlos de Campos. E trago então esta saudação especial da minha família, como já disse há pouco, dos meus pais, dos meus irmãos e demais familiares. Recebam o nosso abraço carinhoso, caloroso, e saibam de quão importantes vocês são aqui da Igreja de Dourados, da cidade de Dourados, não só os nossos familiares daqui, mas todos os irmãos que compõem a família presbiteriana aqui dessa grande e próspera cidade. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão nessa noite, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então vejam lá comigo, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versos 12 a 17. É uma pequena passagem, mas extremamente valiosa, significativa para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Então, Colossenses 3, de 12 a 17. Vejam, irmãos, essas recomendações, essas exortações extremamente práticas que o apóstolo Paulo dirige aos cristãos de Colossos e aos crentes de todas as eras e de todos os lugares. Diz ele: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade,
suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E agora vejam esse esplêndido versículo de conclusão deste trecho. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos ao Senhor. Ó Pai, tendo lido a Tua palavra, a Tua santa e bendita palavra, nós te pedimos, ó Pai, que Tu a uses para o nosso alimento, para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento e fortalecimento na fé e na experiência contigo. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, existe um poema muito bonito que foi escrito por Michel Quoist e que é chamado Ação de Graças. Então, nesse poema bem conhecido, que é reproduzido em muitos lugares, diz o poeta, é maravilhoso, Senhor, e vai enumerando uma série de coisas: ter braços perfeitos, meus olhos perfeitos, minha voz que canta, minhas mãos que trabalham. É maravilhoso voltar para casa, poder voltar para casa todos os dias. E finalmente encerra o poeta: é maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Mas o fato, irmãos, é que apesar dessas palavras tão sugestivas desse poeta, o fato é que o ser humano, nós todos, seres humanos, temos uma tendência exatamente para a atitude oposta, não é mesmo? Ou seja, para a ingratidão. Nós temos algumas passagens bíblicas que apontam para isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e descrevendo a humanidade, diz a certa altura da sua famosa descrição que as pessoas, tendo conhecimento de Deus, sabendo que Deus existe, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, uma das características da humanidade, dos seres humanos de um modo geral, é o fato de que, embora saibam da existência do Criador, no entanto, não o glorificam, nem lhe rendem graças. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteos, a certa altura, ele descreve as características que as pessoas teriam nos últimos tempos. E ele apresenta então uma lista bastante desagradável de atitudes. Ele diz: nos últimos dias os homens, os seres humanos serão, e aqui vem essa lista: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e, no final da sua lista, ingratos. E a ingratidão, curiosamente, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma série de outras atitudes prejudiciais, como a insensibilidade, o pessimismo, a amargura e a descrença. E, geralmente, a gratidão está associada também
a essas outras características e atitudes negativas. Agora, não somente os incrédulos, meus irmãos, as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que não conhecem a Cristo, têm essa atitude ou demonstram essa atitude nas suas vidas, nos seus corações, mas muitas vezes nós mesmos, os cristãos, aqueles que temos o temor de Deus, aqueles que conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes somos ingratos ou não somos suficientemente gratos a Deus por tantas e tão maravilhosas bênçãos que Ele tem nos dado. Então, eu gostaria que nós refletíssemos, irmãos, nessa noite, sobre esse tema, a importância da gratidão como uma virtude humana, ou seja, uma virtude que deve estar presente em todo ser humano e, mais especificamente, como uma virtude cristã. E nós vamos fazer isso a partir de alguns versículos desse texto que nós lemos no início. Eu não sei se os irmãos observaram na nossa leitura, mas o apóstolo Paulo, nos 3 últimos versículos desse texto que nós lemos, faz referências à gratidão. 3 referências à gratidão. Ou seja, uma coisa tão importante para Paulo que ele repete 3 vezes a mesma ideia. Então, nos versículos 15, 16 e 17, sempre no final dos versículos. Veja lá, final do versículo 15. Sede agradecidos. Final do versículo 16. Com gratidão em vosso coração. Final do versículo 17. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que coisa interessante, né? 3 versículos seguidos e 3 referências à gratidão. Então, irmãos, eu gostaria de apontar aqui 3 aspectos interessantes e então relacioná-los com esse momento especial que nós estamos vivendo aqui como igreja, que é o aniversário da Igreja de Dourados, os seus 63 anos de vida como igreja organizada. Em primeiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo aponta para a gratidão. Essa é a primeira lição que temos aqui sobre a gratidão como um dever fraternal. Esse é o primeiro ângulo, essa é a primeira perspectiva que Paulo apresenta da gratidão. A gratidão como um dever nosso de uns para com os outros, sem falar ainda em relação a Deus, agora numa dimensão horizontal, humana, um dever mútuo, recíproco, que nós temos uns para com os outros. Agora, como é que nós sabemos isso? Como é que nós sabemos que no versículo 15, Paulo está se referindo à gratidão como um dever fraternal, um dever humano de uns para com os outros? Porque ele está concluindo aqui, ao se referir à gratidão no versículo 15, uma belíssima lista de atitudes que nós somos desafiados, exortados a ter em relação aos nossos irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo começa esta sessão que nós lemos no início, primeiro falando a respeito da nossa identidade. É muito bonita a maneira como o apóstolo Paulo descreve a identidade do cristão. Vejam em que termos ele faz isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem que nós somos como cristãos? Como seguidores do Senhor Jesus, como filhos de Deus, nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Vejam como Paulo descreve a figura de cada cristão. 3 coisas: somos eleitos, somos santos e somos amados por Deus. Então, Paulo raciocina, se nós somos tudo isso, de tão valioso, de tão precioso aos olhos do nosso Deus, Deus nos vê como seus eleitos, Deus nos vê como os seus santos, no sentido de separados, consagrados a Ele, e Deus nos vê como seus filhos amados. Em decorrência disso, nós devemos ter um determinado tipo de vida. Nós devemos observar uma determinada série de valores, de atitudes e de comportamentos que são condizentes, que estão em harmonia com essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. E então Paulo vai
enumerando essas atitudes e esses valores, nós devemos demonstrar em relação uns aos outros ternos afetos de misericórdia. O que mais? De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ou seja, paciência. De acordo com o versículo 13, nós devemos suportar-nos uns aos outros. Suportar não necessariamente no sentido de aturar, aguentar, mas de sustentar, de dar apoio. Diz Paulo também que devemos nos perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E aqui o apóstolo faz um parênteses para colocar diante de todos nós, diante dos cristãos de todos os tempos, a motivação principal que nós devemos ter no perdão, ou seja, sermos imitadores de Deus. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. No verso 14 ele faz referência ao amor, dizendo que o amor é o vínculo da perfeição, ou seja, é o elo, é o laço, é o vínculo perfeito que deve nos unir. E ele fala também a respeito da paz de Cristo, que deve ser o árbitro em nossos corações, a qual nós fomos chamados em um só corpo. E ele conclui essa enumeração, então, de virtudes, de atitudes, de comportamentos nas relações interpessoais. Ele conclui exatamente com a nossa ênfase central nessa noite: e sede agradecidos. Ora, se todas essas outras atitudes nós devemos demonstrar em relação uns aos outros, não em relação a Deus, não é? Paulo aqui não está falando ainda sobre a nossa relação com Deus, mas de uns para com os outros. Esta última certamente está incluída aí. Então é por isso que dizemos que nesse primeiro momento Paulo fala da gratidão como um dever fraternal. E o reconhecimento aqui de que a gratidão nunca deve ser um sentimento ou uma atitude isolada, mas deve fazer parte de um conjunto de valores cristãos, todos esses que nós enumeramos há pouco. Ou seja, Deus não quer que nós sejamos seletivos, não é mesmo? No que diz respeito às virtudes ou aos comportamentos que nós vamos abraçar, mas todos eles devem estar presentes nas nossas vidas, né? Eu vou aqui ser humilde, mas a questão da paciência nem tanto. Ou então eu vou procurar ter afetos de misericórdia, mas o perdão não é o meu forte. Não é assim que funciona na vida cristã, né? Então o apóstolo Paulo quer e nos exorta a darmos igual atenção e ênfase a todas essas virtudes, mas com um destaque especial em relação à gratidão. Além de ser uma coisa correta e justa, a gratidão, meus irmãos, enriquece a vida e os relacionamentos, principalmente quando sincera, né? Quando uma gratidão que não procede só dos lábios, não é uma atitude que demonstra muitas vezes uma atitude interesseira, um comportamento interesseiro, mas acima de tudo aquela gratidão que vem mesmo lá do profundo do nosso ser, do nosso coração. Existe uma ilustração a respeito de um soldado que foi salvo da morte certa por um superior seu lá no campo de batalha. E então, daquele ano em diante, sempre naquele dia em que ele recebeu esse ato de generosidade da parte daquele seu superior, todos os anos, até o fim da sua vida, ele escrevia uma carta de gratidão ao seu benfeitor. Todos os anos, sempre uma carta de agradecimento. Porque a nossa tendência muitas vezes é sermos gratos temporariamente, parcialmente, não é? Algumas vezes, mas o Senhor quer que nós sejamos gratos constantemente, continuamente, uns em relação aos outros. Então vamos guardar essa primeira lição. E quando nós olhamos para a história aqui do presbiterianismo em Dourados,
Então, nós percebemos como devemos ser gratos a tantas pessoas e por tantas pessoas e pelo que elas fizeram ao longo dos anos. Eu estava anotando hoje à tarde uma série de eventos significativos aqui da história presbiteriana em Dourados. Alguns já foram mencionados há pouco pelo reverendo Ildemar, mas eu gostaria de acrescentar mais alguns aqui para aproveitarmos essa ocasião tão especial. Então, quando é que começa a história presbiteriana em Dourados? Os irmãos conhecem, 1929, com a criação, com a implantação aqui da Missão Kaiowá. E quais as pessoas que foram envolvidas com isso lá no início? Então, o casal Maxwell, o reverendo Albert Sidney, a sua esposa, dona Mabel Maxwell, que com tanto amor, com tanto espírito de abnegação e de generosidade, deixaram primeiro o conforto lá do seu país, dos Estados Unidos, depois o conforto lá do sul de Minas, onde eles iniciaram o seu ministério no Brasil, em várias cidades, e se embrenharam aqui nesse sertão, que era esta região, imaginem, em 1929, há 85 anos atrás, não é? Tudo muito isolado, tudo muito precário. Então, devemos ter esse sentimento de gratidão em relação a esses queridos irmãos, aos seus companheiros, o Dr. Nelson de Araújo, um ilustre médico, ao dentista Dr. Eston Marques, ao agrônomo João José da Silva, sua esposa, seu filhinho. E eles todos, então, iniciaram aqui na cidade de Dourados, como foi dito, no dia 15 de abril daquele mesmo ano, 1929, um ponto de pregação por meio da realização do primeiro culto. Então, uma data que sempre deve ser lembrada e sempre deve ser motivo de muita gratidão, não é? Dia 15 de abril de 1929. Alguns anos depois, finalmente houve a recepção dos primeiros membros, dos primeiros professos, as primeiras pessoas que foram recebidas por batismo, por profissão de fé. Então, no dia 2 de março de 1937, 8 anos depois do início desse pequeno trabalho presbiteriano, então foram recebidos pelo reverendo Felipe Landes, esse ilustre missionário, filho de um outro missionário que veio para o Brasil, o reverendo Felipe, já nascido no Brasil, e que trabalhou em muitos pontos de Mato Grosso, tanto lá na região norte como aqui no sul, e que era o pastor fundador da recentemente organizada Igreja Presbiteriana de Campo Grande, em 1935. Então, o reverendo Felipe veio aqui no dia 2 de março de 37 e recebeu o primeiro grupo de professos, a senhora Celanira Pires Carvalho, filha de Marcelino Pires, que dá nome à avenida que está aqui à frente, e seus 2 filhos, Celanira também, e Marcelino, o futuro reverendo Marcelino Pires Carvalho, e também um índio, Marçal de Souza. Então, esses foram os primeiros membros professos da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Dourados. Alguns meses depois, isso foi em março, no mês de julho, um outro pastor agora da Igreja de Campo Grande, o reverendo Eudes Ferrer, recebeu o segundo grupo, agora um grupo maior de 11 pessoas. Entre essas pessoas, a minha querida tia, já falecida há muitos anos, Áliva de Matos, a única irmã do meu pai. Então, ela foi uma das pessoas recebidas nessa ocasião. A sua tia, Joana de Matos Rocha, que era a esposa do senhor Antônio Alves Rocha, mais conhecido como Nhonhô, o tio Nhonhô, que teve uma vida longa e uma participação muito significativa aqui na vida da cidade de Dourados. E também 2 irmãos do futuro reverendo Marcelino, que foram Nerino e Abílio Pires de Carvalho. Então, esse segundo grupo. E, finalmente, então, no ano seguinte a essas recepções desses primeiros membros,
é que se deu a organização da Congregação Presbiterial de Dourados. Então, o mesmo reverendo Eudes Ferrer veio aqui novamente e no dia 21 de novembro de 1938 organizou com essas pessoas e outros interessados a Congregação Presbiterial de Dourados. E no ano seguinte, 1939, poucos meses depois da organização da congregação, um outro evento muito significativo, embora na época tenha sido uma coisa muito simples, muito singela, mas os primeiros passos da escola evangélica Erasmo Braga. Então, apenas 5 meses depois da criação da congregação, no dia 6 de abril de 1939. No ano seguinte, então, 1940, uma data muito significativa para mim e para a nossa família, foi a conversão do meu pai, em circunstâncias bastante inusitadas, né? Meu pai, jovem ainda, de 20 anos naquela época, estava participando de uma safra de cana-de-açúcar. Estava lá cortando a cana-de-açúcar e teve um calo muito doloroso na sua mão, dolorido, um calo profundo, arruinado, e ele precisou então de assistência médica e procurou o único médico que havia na cidade naquela época, o doutor Camilo, que estava ausente, e então recorreu ao pequeno ambulatório da Missão Caiuá. E ali recebeu alguns cuidados, o tratamento se estendeu por vários dias, por algumas semanas, e ele, enquanto isso, foi sendo evangelizado pelas missionárias e pelos missionários ali da missão, e acabou vindo a se converter. Então, ele ainda me dizia há um tempo atrás, né, ali na Missão Caiuá, em contato com os missionários, com a mocidade presbiteriana, eu encontrei o Senhor Jesus Cristo. No distante ano de 1940. No ano seguinte, auxiliado pelos missionários, ele foi estudar lá no Instituto JMC, em Jandira, perto de São Paulo, e alguns anos mais tarde, então, se tornou pastor, e como eu disse, teve uma longa carreira, uma abençoada carreira no sul do Brasil, e hoje está lá com os seus 93 anos, perfeitamente lúcido e sempre se recordando com muita alegria e com muita gratidão a Deus de todas essas experiências tão ricas com Cristo e que começaram aqui na cidade de Dourados há tanto tempo atrás. Nós há pouco, irmãos, cantamos um hino muito bonito, o último dos cânticos que foram cantados logo antes do início da nossa mensagem, e que fala a respeito da graça maravilhosa de Deus que nos alcança e nos transforma. E possivelmente a maioria das pessoas não sabe da história que está por trás desse hino, desse cântico. Esse cântico foi escrito por um inglês do século XVIII chamado John Newton. No século XVIII houve um maravilhoso avivamento na Inglaterra. Foi um avivamento que impactou de maneira tão profunda a sociedade inglesa que alguns historiadores dizem que a Inglaterra foi poupada de uma revolução sangrenta como a Revolução Francesa, que aconteceu na mesma época, por causa do avivamento evangélico. E nesse avivamento, que teve como líder principal João Wesley, o seu irmão Carlos Wesley e o pregador George Whitefield, uma das pessoas que se converteram foi John Newton, o autor desse hino que nós cantamos há pouco. Agora, o que havia sido John Newton antes da sua conversão? Um capitão de navio de escravos. Ele pegava o seu navio, ia para as costas da África, enchia de gente, como se fosse mercadoria, e vinha vender nas Américas, principalmente na América Central e na América do Norte. A essa profissão maldita ele se dedicou durante muitos anos da sua vida, até que foi alcançado pela graça maravilhosa de Cristo, naquele avivamento, converteu-se, tornou-se um pregador, um autor de hinos, e
passou a ser uma figura extremamente abençoada na vida lá do seu país, a Inglaterra. Então, irmãos, é a hora de nós sermos gratos, sermos profundamente gratos por essas vidas que Deus tem usado para nos abençoar e para nos enriquecer e para ser os canais e os instrumentos da sua graça. Que essa atitude esteja fortemente presente nos nossos corações ao celebrarmos os 63 anos de organização da igreja e os 85 anos da presença presbiteriana aqui na nossa cidade e na nossa região. Mas em segundo lugar, irmãos, e me perdoem por estar me estendendo um pouco nessa noite, mas o assunto exige. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, depois de falar da gratidão como um dever fraternal, uma coisa que nós devemos uns aos outros, ele fala da gratidão como um ato de louvor. Isso nós vemos no verso 16 da nossa passagem. Louvando a Deus, diz Paulo, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso é maravilhoso. Então Paulo se refere ao louvor, à adoração que devemos a Deus e mostra que uma de suas motivações centrais é a gratidão. Na verdade, esta é sempre a motivação suprema da vida cristã e do culto cristão. O reconhecimento humilde e grato do grande amor de Deus manifestado em Cristo. E não é à toa, então, que existe uma relação entre a palavra graça, a graça de Deus, e dar graças, agradecer. Porque essas coisas realmente estão intimamente ligadas. Então, irmãos, aqui nós estamos falando a respeito da questão das nossas motivações. Uma coisa que nós aprendemos na Escritura é que nós não somente devemos fazer as coisas certas, mas fazer as coisas certas pelos motivos certos. Porque muitas vezes nós podemos fazer uma coisa certa por um motivo errado. Querem um exemplo disso? O apóstolo Paulo mesmo nos apresenta um exemplo numa das suas cartas. Ele se refere, na carta aos Filipenses, àqueles pregadores contemporâneos seus que estavam fazendo uma coisa certa, pregando o Evangelho, por um motivo errado, para fazer concorrência com ele, Paulo. Mas Paulo tinha um coração generoso e ele dizia: bom, contanto que Cristo esteja sendo pregado, por bem ou por mal, eu me regozijo com isso. Mas certamente ele gostaria que aqueles seus colegas, aqueles outros pregadores, estivessem pregando a Cristo movidos por motivações melhores, mais santas, mais íntegras. Mas o fato é esse: muitas vezes nós podemos fazer uma coisa certa por um motivo errado. Então Deus quer que nós tenhamos motivações corretas nos nossos corações. Qual a principal motivação que deve nos mover, que deve nos impulsionar a louvar a Deus, a engrandecer ao Senhor das nossas vidas? Então, um profundo sentimento de gratidão. Quando o louvor procede de um coração agradecido, ele se torna mais autêntico, ele se torna mais genuíno, ele se torna mais agradável e aceitável diante do nosso Deus. Nós vemos isso, por exemplo, na cura dos 10 leprosos, narrada nos Evangelhos. Diz o texto a certa altura: um dos 10, vendo que fora curado, porque Jesus curou os 10, e eles foram lá comparecer diante do sacerdote para atestar a sua cura, para que eles pudessem voltar a participar da vida social e religiosa de Israel. Só que eles esqueceram de agradecer.
Então diz o texto: um dos 10, vendo que fora curado, voltou fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Vejam aí a relação entre dar glória, louvar a Deus, e agradecer, ter um coração agradecido. Então, essa é uma atitude que também devemos ter nas nossas vidas. E aqui, irmãos, voltamos um pouquinho para alguns dados aqui do nosso histórico da Igreja de Dourados nos seus primeiros tempos. Então, a partir de 1941, nós vamos tendo aqui uma série de personagens pelos quais nós devemos ser gratos ao Senhor. A presença do reverendo Josué Salles aqui na igreja, no ano de 41 e 42, o esposo da dona Nair Leite. Fiquei sabendo que a dona Nair ainda vive, muito idosa, quase centenária. Devemos ser profundamente gratos ao Senhor por essas vidas preciosas. E então, no ano seguinte, 1942, um casal maravilhoso começou a sua longa carreira de serviço aos índios e ao reino de Deus aqui na cidade, na região. Reverendo Orlando Andrade e dona Lloyd Bonfim Andrade. Eles assumiram a direção da Missão Kaiowá depois do afastamento por motivo de saúde do reverendo Maxwell. Então, nesse ano de 1942. E nesse mesmo ano, um outro casal maravilhoso chegou à cidade de Dourados para cuidar da igreja, do trabalho evangelístico, que foram o reverendo Mário e a dona Margarida Seidenstricker. Então, no mesmo ano, esses dois casais notáveis passaram a dedicar as suas vidas em tempo integral aqui na região. Eu conheci o reverendo Mário e a dona Margarida nos meus dias de seminarista lá em São Paulo, em Campinas. Eles já velhinhos, já no final das suas vidas, das suas carreiras. Foi um privilégio ter conhecido ainda que rapidamente esses servos de Deus. Em 1946, outra data extremamente significativa na obra presbiteriana aqui na cidade, no dia 15 de novembro, a fundação do nosso hospital evangélico, o Hospital Doutor e Senhora Goldsby King. Então, no fim do ano e no início do ano seguinte, dia 4 de fevereiro de 1947, o hospital começou a funcionar sob a direção do doutor Antônio Alves Duarte, uma figura tão notável também aqui na vida de Dourados, tendo como seu auxiliar o doutor Nelson Becker de Araújo, que tinha sido um dos fundadores, um dos implantadores da Missão Kaiowá alguns anos antes. No ano de 1950, no mês de julho, a ordenação do primeiro pastor presbiteriano filho de Dourados, que foi o reverendo Marcelino Pires Carvalho, e que alguns anos depois seria o sucessor do reverendo Mário Seidenstricker aqui no pastorado da igreja. E finalmente, então, em 1951, como os irmãos sabem, no dia 27 de maio, a organização oficial da Igreja Presbiteriana de Dourados, segundo um informe, com 144 membros, procedentes de 10 estados da federação e de 3 países. Eu imagino, reverendo Hildemar, que esses 3 países seriam o Brasil, os Estados Unidos, né, de onde vinham os missionários, e possivelmente o Paraguai, né? Eu imagino que o terceiro país seria o Paraguai. Teria também alguns representantes aqui entre os membros originais da igreja. E poucas semanas depois, houve aqui na igreja recém-organizada um evento muito especial, envolvendo o elemento feminino, o primeiro encontro das mulheres presbiterianas do sul de Mato Grosso, que evidentemente naquela época era um estado só, com representantes de 8 sociedades de senhoras
do sul do estado. E a presença de 3 ilustres e valorosas missionárias que foram as fundadoras do trabalho feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil em âmbito nacional. A dona Genoveva Marchand, dona Ruth Si e a dona Clara Gamon. Então, com a presença dessas 3 ilustres senhoras, realizou-se esse encontro pioneiro. E, só para acrescentar mais uma informação ainda relacionada com 1951, o ano de organização da igreja, nesse mesmo ano, o doutor Nelson de Araújo foi eleito prefeito municipal aqui da cidade de Dourados, tudo isso demonstrando a pujança da presença e da atuação da Igreja Presbiteriana aqui na nossa cidade e na nossa região. Mas, queridos irmãos, vamos concluir a nossa reflexão bíblica. Em terceiro lugar, Paulo, além de nos falar da gratidão como um dever fraternal, um dever que temos em relação uns aos outros, e como um ato de louvor ao nosso Deus, Paulo agora vai mais longe, mais fundo nesse assunto, mostrando finalmente a gratidão como um compromisso de vida, algo ainda mais abrangente, algo ainda mais completo, a gratidão como um compromisso de vida. E tudo que fizerdes, tudo, Paulo não deixa nada de fora, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, ou seja, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos, isso praticamente envolve toda a nossa vida. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Finalmente, o apóstolo coloca a gratidão nessa perspectiva ainda mais ampla, mostrando que ela deve marcar e permear todas as nossas palavras e atos. E a pergunta que se coloca aqui a essa altura é a seguinte: podemos agradecer por tudo o que falamos ou fazemos? Porque se nós seguirmos o preceito apostólico, então nós teremos essa capacidade, poderemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que falamos ou fazemos. Vejam a dificuldade dessa exortação bíblica, desse desafio que o apóstolo dirige às nossas vidas, aos nossos corações. Essa passagem é muito semelhante a outros 2 versículos. O primeiro lá em Efésios, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo isso é maravilhoso. Concluindo, irmãos, rapidamente, com mais algumas informações históricas aqui, e vamos já nos encaminhando para o final da nossa apresentação aqui aos irmãos. Em 1953, mais um evento importante, 2 anos depois da organização da igreja, a fundação da Escola de Enfermagem Vital Brasil, que até hoje continua prestando serviços tão relevantes, né? No dia 31 de março de 53. Foi nesse mesmo ano que o meu pai, reverendo Alcides Augusto de Matos, foi ordenado lá no litoral de Santa Catarina, na cidade de Joinville, onde ele iniciou o seu ministério. E alguns anos depois, então, em 1958, no dia 22 de fevereiro, se as minhas informações, se as minhas fontes estão corretas, a inauguração desse maravilhoso templo no qual nós estamos aqui reunidos, na avenida principal da cidade, tendo como autor do projeto o filho do reverendo Mário Seidenstricker. E no ano seguinte, então, 1959, o centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Celebrações em todo o país pelo centenário
da chegada do nosso missionário fundador, o reverendo Ashbel Green Simonton. E também nesse mesmo ano de 1959, a criação do primeiro presbitério do estado de Mato Grosso, o presbitério de Cuiabá, que abrangia todo o estado. Então, queridos irmãos, nós temos muitas razões para sermos profundamente gratos ao nosso Deus. Na história desta igreja e desta cidade, além, sem falar, da gratidão por razões ainda mais profundas, mais ricas e mais preciosas e mais significativas, a gratidão ao nosso Deus pela sua salvação, pelo seu perdão, pela sua graça, pela reconciliação com Ele por meio de Cristo e por sermos objeto continuamente, diariamente, das suas mais ricas bênçãos e dádivas espirituais. Então, o nosso desafio, o nosso apelo aos queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa noite, cultivem nos seus corações a virtude da gratidão, porque sem ela a nossa vida fica muito pobre e muito triste e perde muito do seu valor e do seu significado na nossa passagem tão rápida por este mundo. Que o Senhor nos ajude a aprender essa atitude tão importante para as nossas vidas. Sejamos gratos uns aos outros e sejamos especialmente gratos ao nosso maravilhoso Deus por tantas e tão preciosas bênçãos que Ele nos tem dado. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, depois deste momento de reflexão da palavra do Senhor e nos colocar diante da gratidão, vamos nos colocar de pé. E nós vamos cantar um cântico que fala da gratidão. Depois nós vamos orar e encerrar o nosso momento de culto aqui. E todos são convidados pela igreja para um momento de confraternização aqui ao lado, também preparado pela igreja para acolher a todos que nos visitam. Expressamos a nossa gratidão aos colegas pastores do Presbitério de Dourados, que estão aqui conosco, são vários, as igrejas que estão também nos visitando nesta ocasião, nossa palavra de gratidão. Amanhã nós teremos a escola dominical às 9 horas da manhã, após a escola dominical, um almoço de confraternização. Todos que vierem à escola dominical terão direito ao almoço, obviamente, né? Então, todos estão convidados para a escola dominical e depois para o almoço. À noite, o reverendo Alderi, que vai falar pela manhã, vai também falar à noite para nós. E todos estão aí devidamente convidados para o restante da programação do aniversário da nossa igreja. Te agradeço, é a canção que estaremos cantando antes de orar e encerrar este momento de culto aqui no templo. Tudo que me espera.
pastor Adonias vai estar impetrando a bênção, encerrando este momento de culto. Pai, louvado seja o teu nome, pela graça, pela bondade, pela misericórdia, com que o Senhor nos assiste a cada dia. Te damos graças, ó Deus, por esse momento de louvor e de adoração a Ti, quando podemos, ó Pai, com os corações gratos, te render, ó Pai, esse momento de louvor e de adoração, por 63 anos, ó Deus, de organização da igreja presbiteriana aqui neste local. Deus, muito obrigado, ó Pai, por aqueles que antecederam, os que estão. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que deram início à Tua obra aqui, ó Deus. E nós te damos graças, e muitas graças, porque até aqui o Senhor tem sido generoso. Até aqui o Senhor tem abençoado. Até aqui o Senhor tem cumulado, ó Deus, com as Tuas bênçãos, a Tua igreja aqui nesta cidade. Ó Deus, muito obrigado pelo conselho da Tua igreja, pelo pastor. Ó Deus, por cada membro que aqui, ó Deus, congrega. Senhor, que as Tuas bênçãos, ó Pai, sejam uma constante. E que nós possamos ver aqui, ó Deus, o Teu trabalho crescer para a honra e para a glória do Teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Que tenhamos sempre, ó Pai, um coração grato a Ti, pelos Teus grandes feitos, ó Deus, para com as nossas vidas. Aceite, Pai, a nossa gratidão. Aceite, ó Deus, o nosso louvor. Aceite a nossa adoração, pois o fazemos, Pai querido, com gratidão no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Agora, amados, ide em paz, que a graça e que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações ternas do Santo Espírito de Deus, repouse, amados, sobre as nossas vidas, sobre toda a Israel de Deus espalhada pela superfície da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. À porta para cumprimentá-los e vamos nos dirigir aqui ao lado para um momento de confraternização.